O milionário fica emocionado ao ver um milagre quando mendiga negra pega sua mão. A chuva caía pesada sobre a metrópole. As gotas criavam manto cinza no horizonte e enchiam as ruas, transformando-as em espelhos distorcidos. Ricardo, um milionário cético, caminhava pelas calçadas ensopadas, a mente fervilhando com números e gráficos de lucro e perda. Vestindo um terno caro e com um olhar fixo no chão, ele não via as pessoas ao seu redor. O mundo dele era feito de negócios, não de emoções. Mas naquele dia nublado, algo chamou sua atenção. Uma figura emergiu entre as sombras da chuva. Joana, a mendiga negra, envolta em roupas esfarrapadas, estava ali, segura em sua presença. Mesmo sob a tempestade, ela irradiava uma alegria que parecia sobrenatural. O sorriso dela era um brilho em meio ao cinza, uma luz que emanava. Esperança. As gotas de água corriam pelo seu rosto, mas ela não se importava. Havia algo fascinante naquele contraste gritante. Tomado por um impulso inusitado, Ricardo estendeu a mão. Quando os dedos dela tocaram os seus, algo indescritível aconteceu. Um choque, uma conexão de almas. No instante em que seus olhares se cruzaram, o coração de Ricardo apertou. Estava ali, diante dele, a verdade que ele sempre buscou, o que realmente significa ser feliz. Era uma pergunta que ele nunca havia se atrevido a fazer. A sensação era como uma onda quebrando nas rochas, avassaladora e bela ao mesmo tempo. Enquanto a chuva continuava a cair, segredos começaram a brotar dentro dele. Pensamentos sobre sua infância, o abandono do pai, a pressão constante para se provar. O passado voltava em flashes, maus tratos e frustrações acumuladas. A alegria simples de Joana o fazia sentir um nó na garganta, um aperto no peito. O que seria aquela mulher? Como podia ser tão feliz em meio a uma vida tão dura? Mas a calmaria não durou. A sombra de Miguel, seu rival de longa data, pairava sobre eles. Miguel, com seu charme traiçoeiro e um sorriso de crocodilo, tinha segredo sobre Ricardo. Era uma certeza amarga, o escândalo do passado que poderia arruinar tudo. Ele se aproximava e Ricardo sabia que deveria agir rapidamente. A conexão com Joana ainda pulsava, mas como proteger essa nova esperança enquanto um pesadelo se aproximava? Conforme os dois se entreolhavam, o mundo ao redor parecia desaparecer. Richard e seu passado, Joana e sua luta por dignidade. Ali, naquele momento, tudo convergia. Poderia haver amor onde havia dor? Poderia a felicidade realmente brotar da tristeza? A tensão aumentava. E ele sentiu como se estivesse prestes a desmoronar. Ele queria saber mais sobre Joana, mas as sombras estavam chegando perto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O momento era intensamente carregado de emoção. Ricardo olhava para Joana, o choque ainda pulsando entre eles. Era como se o mundo tivesse parado, mas a tensão logo foi interrompida. Um grito atravessou o ar, cortando o som da chuva. Ricardo, cuidado! Miguel, seu rival, chegou correndo. Mas não era apenas ele. Havia um grupo de homens atrás dele, com expressões ameaçadoras. O semblante de Ricardo se transformou em preocupação. O que estava acontecendo? Ele apenas queria entender o que havia sentido ao tocar Joana. Mas agora, a realidade estava se desenhando em uma sombra aterradora.
Você não deveria estar aqui, Miguel rosnou, apontando para Joana como se ela fosse uma ameaça. O desprezo ouvia-se em seu tom. Você não sabe com quem está se metendo, mendiga. Aquelas palavras apareceram como um soco no estômago de Ricardo. Ele se virou para Joana, que estava começando a ficar visivelmente assustada. A alegria que antes brilhava em seu olhar agora se apagava, como um sol se escondendo atrás das nuvens. Ricardo se lembrou de seus próprios demônios, do abandono, das frustrações. Mas, de repente, o chão parecia estar se afastando dele. Stop! O que você está fazendo, Miguel? Ricardo gritou, tentando encontrar a coragem. A adrenalina disparava em seu corpo. Ele queria defendê-la, mas o passado de Miguel surgia como um fantasma, sugando a esperança daquele momento de conexão. E então, a reviravolta veio como um relâmpago. Miguel passou por ele e puxou Joana para mais perto. Você é a chave, não é? As palavras dele eram venenosas. Você sabe mais do que deixa transparecer, e eu não vou deixar que você destrua tudo o que eu construí. Um silêncio mortal caiu. Joana ficou paralisada e Ricardo franziu a testa. Que segredos estavam escondidos por trás daquela mulher tão simples? Mas antes que ele pudesse pedir explicações, Miguel revelou um papel amassado. As palavras que saíram de sua boca cortaram a chuva como facas. Você não sabia, Ricardo. Ela é sua irmã. O choque foi instantâneo. O coração de Ricardo disparou e um frio intenso cobriu sua pele. Como isso era possível? Ele nunca soubera de uma irmã. Seus pais sempre falavam sobre a vida que ele teve, mas nunca mencionaram nada sobre Joana. A conexão que sentia se tornara uma rede de confusão e horror. Ele queria gritar, queria correr, mas acima de tudo, queria entender. Você está mentindo, Ricardo gritou, sentindo o mundo desmoronar à sua volta. Mas as palavras de Miguel não foram apenas uma mentira. Elas ecoaram em sua mente, provocando flashbacks de uma infância torcida, de dois mundos diferentes, um que ele nunca conheceu. Joana olhava para Ricardo, seus olhos cheios de mágoa e medo. O que era real? O que ele tinha ouvido a vida toda? Era tudo uma grande ilusão? A chuva continuava, agora misturando-se com lágrimas nos rostos aflitos, enquanto o passado ameaçava irromper como um tsunami. O dilema era claro e sem graça. A conexão que ele descobriria ser mais profunda do que desejava. Agora, um novo horizonte se desenhava, repleto de perguntas angustiantes. Como lidar com essa nova verdade? O que Miguel queria realmente? A rainha da chuva, Joana, parecia uma estranha agora. E Ricardo sentiu o peso da escolha. Mergulhar em um passado obscuro ou afastar-se e deixar tudo para trás. O que ele faria? A tempestade estava longe de terminar. Era apenas o começo de algo muito maior. O choque foi instantâneo. Ricardo sentiu como se o mundo estivesse se despedaçando ao seu redor. Ela é sua irmã. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Mas antes que ele pudesse absorver a gravidade da revelação, o caos se instalou. De repente, um grito cortou o ar, não vindo de Miguel, mas de uma mulher desconhecida. Socorro! Alguém, por favor! Todos na calçada se viraram, olhos arregalados, enquanto uma jovem corria em direção a eles. Seu vestido branco encharcado e os cabelos desgrenhados. Ela estava ofegante, quase colapsando sob o peso do pânico. Meu irmão, ele caiu no rio. Ela apontou desesperadamente para a margem do rio próximo. Ele não sabe nadar. Precisamos ajudá-lo. O que deveria ter sido um momento de turbulência entre Ricardo, Joana e Miguel, imediatamente se transformou em uma nova emergência. Ricardo ficou paralisado por um instante, mas o instinto humano falou mais alto. Vamos! Gritou, puxando Joana junto a ele, independentemente da situação que ainda o cercava.
O que era um campo de batalha emocional se transformou em um ato de compaixão. Ele não sabia o que mais poderia acontecer, mas não podia ignorar uma vida à beira da morte. Miguel olhou para a jovem, perplexo, mas logo se juntou a eles, e os três correram, pés descalços batendo no chão molhado. Enquanto a chuva continuava a cair, como se o céu estivesse chorando. Quando chegaram à margem do rio, as águas turvas se agitando como se quisessem engolir tudo. O olhar assustado da jovem deixou claro que o tempo estava se esgotando. Fique aqui, Ricardo ordenou, enquanto entrava na água gelada. O impacto o pegou de surpresa, um choque que o trouxe de volta à realidade. Ele mergulhou, nadando contra a corrente, cada braçada uma luta. O desespero no rosto da jovem o impulsionava, e ali, em meio ao medo, ele finalmente sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Nas profundezas da correnteza, uma sombra apareceu. O irmão da jovem, preso sob a superfície, se debatia. O instinto primitivo tomou conta de Ricardo. Ele mergulhou mais fundo, agarrando-o e puxando-o até a superfície. Era um garoto, talvez uns 10 anos. A expressão de horror em seu rosto dizia tudo. Ricardo lutou para mantê-lo à tona. "Segure firme!" ele gritou. O menino, com os olhos arregalados, se agarrou a Ricardo, enquanto a corrente tentava arrastá-los de volta. Com um esforço titânico, Ricardo começou a nadar em direção à margem, onde Miguel e Joana torciam suas mãos, gritando palavras de incentivo. Era uma luta, cada segundo. Se arrastando, o medo se misturava com a urgência. A água gelada era um veneno, mas ele sentia a vida pulsando mais forte. Finalmente, os pés de Ricardo tocaram o fundo, e ele se lançou para frente, puxando o menino consigo. Um último impulso e eles alcançaram a margem. Assim que emergiram, a jovem correu em direção a eles, braços abertos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Obrigado, obrigado!" ela chorou, enquanto segurava o irmão. Ricardo, deitado na grama, ofegante, sentiu um calor emergir dentro de si, uma sensação de alegria cortante. Ele tinha salvado uma vida. Mas quando se virou para ver Joana, o sorriso que ela trazia sumira, transformando-se em um olhar de espanto e desespero. "Ricardo!" ela sussurrou, paralisada. Ricardo seguiu seu olhar, e tudo o que viu foi Miguel, de pé, sua expressão agora cheia de um novo tipo de malícia. "Você sabe quem ela realmente é?" ele provocou. "Ela não é apenas sua irmã, ela é também a causa de tudo o que aconteceu na sua vida." O chão sob os pés de Ricardo desmoronou mais uma vez. As revelações de Miguel dançavam em sua mente como um pesadelo. O que mais ele tinha escondido? O que aquela conexão real desvendaria? A tempestade ainda rugia acima deles, mas tinha um novo significado, e que parecia ser um ato de fé, agora tornava-se um emaranhado de mentiras e escolhas a serem feitas. Era apenas o começo de algo muito maior, e ele não sabia se estava preparado para enfrentar. O choque foi instantâneo. Ricardo sentiu como se o mundo estivesse se despedaçando ao seu redor. "Ela é sua irmã." As palavras de Miguel ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Mas antes que ele pudesse absorver a gravidade da revelação, o caos se instalou. De repente, um grito cortou o ar, não vindo de Miguel, mas de uma mulher desconhecida. "Socorro! Alguém, por favor!" Todos na calçada se viraram, olhos arregalados, enquanto uma jovem corria em direção a eles, seu vestido branco encharcado e os cabelos desgrenhados. Ela estava ofegante, quase colapsando sob o peso do pânico. "Meu irmão! Ele caiu no rio!" Ela apontou desesperadamente para a margem do rio próximo. "Ele não sabe nadar! Precisamos ajudá-lo!" O que deveria ter sido um momento de turbulência entre Ricardo, Joana e Miguel imediatamente se transformou em uma nova emergência.
Ricardo ficou paralisado por um instante, mas o instinto humano falou mais alto. Vamos! Gritou, puxando Joana junto a ele, independentemente da situação que ainda o cercava. O que era um campo de batalha emocional se transformou em um ato de compaixão. Ele não sabia o que mais poderia acontecer, mas não podia ignorar uma vida à beira da morte. Miguel olhou para a jovem, perplexo, mas logo se juntou a eles e os três correram, pés descalços batendo no chão molhado, enquanto a chuva continuava a cair como se o céu estivesse chorando. Quando chegaram à margem do rio, as águas turvas se agitando como se quisessem engolir tudo. O olhar apavorado da jovem deixou claro que o tempo estava se esgotando. Fique aqui, Ricardo ordenou, enquanto entrava na água gelada. O impacto o pegou de surpresa, um choque que o trouxe de volta à realidade. Ele mergulhou, nadando contra a corrente, cada braçada uma luta. O desespero no rosto da jovem o impulsionava. E ali, em meio ao medo, ele finalmente sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Na profundezas da correnteza, uma sombra apareceu. O irmão da jovem, preso sob a superfície, se debatia. Um instinto primitivo tomou conta de Ricardo. Ele mergulhou mais fundo, agarrando-o e puxando-o até a superfície. Era um garoto, talvez uns 10 anos. A expressão de horror em seu rosto dizia tudo. Ricardo lutou para mantê-lo à tona. Segure firme, ele gritou. O menino, com os olhos arregalados, se agarrou a Ricardo, enquanto a corrente tentava arrastá-los de volta. Com um esforço titânico, Ricardo começou a nadar em direção à margem, onde Miguel e Joana torciam suas mãos, gritando palavras de incentivo. Era uma luta, cada segundo se arrastando. O medo se misturava com a urgência. A água gelada era um veneno, mas ele sentia a vida pulsando mais. Finalmente, os pés de Ricardo tocaram o fundo, e ele se lançou para frente, puxando o menino consigo. Um último impulso e eles alcançaram a margem. Assim que emergiram, a jovem correu em direção a eles, braços abertos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado, obrigado! Ela chorou, enquanto segurava o irmão. Ricardo, deitado na grama, ofegante, sentiu um calor emergir dentro de si, uma sensação de alegria cortante. Ele tinha salvado uma vida. Mas quando se virou para ver Joana, o sorriso que ela trazia sumira, transformando-se num olhar de espanto e desespero. Ricardo, ela sussurrou, paralisada. Ricardo seguiu seu olhar e tudo o que viu foi Miguel, de pé, sua expressão agora cheia de um novo tipo de malícia. Sabe quem ela realmente é? Ele provocou. Ela não é apenas sua irmã, ela é também a razão do poço de mentiras que você tem chamado de vida. Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significava? Joana, sua irmã? Sua consciência religiosa a aponteava como a santa e a verdadeira fonte de vida. Ele queria gritar, a ira e o desespero queimando em seu peito. Para de falar besteira, Miguel, gritou Ricardo. Mas Miguel continuou. Ela é a mãe das decisões que você tomou, o verso da sua história. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Não é verdade. Ricardo, eu só queria que soubesse que te procurei durante anos. A pressão nas palavras dela era palpável e Ricardo não sabia mais em quem confiar. Sua mente girava confusa e angustiada. O que Joana queria dizer? E Miguel, como sabia de tudo aquilo? Eu sei o que você fez, Joana. Você sempre soube onde eu estava e nunca me procurou. Miguel disparou como uma flecha. O silêncio foi ensurdecedor. A revelação parecia um veneno, corroendo tudo ao redor. A relação que Ricardo acreditava ter com Joana agora estava em um terreno imensamente instável. Miguel avançou, seu olhar feroz. Ela é a razão pela qual sua vida desmoronou.
Você nunca viu o que ela realmente é, uma manipuladora. Joana, desesperada, procurava as palavras, mas a tempestade em sua mente a impedia. Ricardo, escuta, não é como você pensa. A chuva batia em sua pele como um aviso, e o mundo ao redor parecia desmoronar ainda mais. Ricardo estava completamente perdido, imerso em emoções conflituosas. Ele não sabia em quem confiar. Eram essas as respostas que ele buscava? A conexão que eles tiveram? O que era, na verdade? O que mais? Não estava sendo dito? A tempestade ainda rugia acima deles, mas tinha um novo significado. O que parecia ser um ato de fé agora tornava-se um emaranhado de mentiras e escolhas a serem feitas. Ele não sabia se estava preparado para enfrentar isso. A tempestade rugia acima deles, cada trovão ecoando como um aviso do que estava por vir. Joana tremia, seus olhos marejados de lágrimas. Ricardo, escuta, não é como você pensa. As palavras de Joana foram cortadas por um barulho ensurdecedor na margem do rio. Ricardo girou a cabeça, seu olhar capturando uma cena absurda. Uma figura encapuzada surgindo da escuridão da chuva, a silhueta se movendo com um propósito frenético. O coração de Ricardo disparou. Quem é essa pessoa? A figura se aproximou rapidamente e seu rosto finalmente apareceu à luz tênue da tempestade. Era uma mulher, sua expressão contorcida em desespero. Ricardo, Joana, precisamos sair daqui, disse ela, gesticulando freneticamente. Miguel está atrás de você. Como você me conhece? Ricardo perguntou confuso. Ele ainda não conseguia processar tudo o que estava passando. A revelação de Miguel, o resgate do menino e agora essa estranha. O que mais estava acontecendo? A mulher ignorou a pergunta, sua atenção fixada em Miguel, que estava ali, observando tudo com um sorriso sádico. Ele tem um plano. Ele quer usar você, quer destruir tudo o que você ama. Ricardo franziu a testa. Destruir tudo o que eu amo? As palavras soaram em sua mente como um eco perdido. De repente, uma explosão de luz iluminou o céu. Um relâmpago que fez todos se encolherem. E nesse breve momento de claridade, Miguel passou a mão pelo bolso e sacou uma arma. Ninguém vai sair daqui sem uma verdade sendo revelada, gritou, sua voz cortando a chuva. O pânico tomou conta. Joana gritou, Miguel, não! E Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. No que você se tornou? Ricardo perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Em alguém que entende o que é preciso para ganhar e perder, disse Miguel com um sorriso frio. Mas algo na sua expressão começou a mudar. Era como se uma máscara lhe estivesse desmoronando. E você, irmão? Você ainda acha que tem controle sobre isso? Ricardo hesitou. A palavra irmão reverberou, e a revelação anterior sobre Joana tornou-se uma avalanche de incertezas. Você me disse que ela era minha irmã, mas como você sabe disso? Miguel riu, um som seco e desprovido de alegria. Porque eu sou seu irmão. Não sou só um rival. Fui trocado na infância, Ricardo. Isso mesmo. A vida que você conhece é uma mentira. O mundo congelou. O impacto das palavras ecoou em Ricardo. Ele olhou para Joana, que estava paralisada. Isso significa que tudo que acreditamos, tudo que lutamos, é uma fachada? Sim, gritou a mulher encapuzada, a angústia evidente em seu tom. Seu pai me deixou com Miguel para que a verdadeira herança fosse protegida. Você não faz ideia da verdade. As informações caíram como bombas. O pânico tomou conta de Joana e dela transbordou para Ricardo. Ele queria acreditar que era uma mentira, que tudo aquilo era apenas um sonho, mas o olhar de Miguel era um espelho do caos. Nós temos que sair, agora! Ricardo gritou, puxando Joana pela mão, mas a figura encapuzada os deteve. Espere, há algo mais importante. Você não pode simplesmente fugir. Por quê? Ricardo perguntou, o suor escorrendo pela sua testa enquanto ele tentava raciocinar.
O que pode ser mais importante do que as vidas em jogo aqui? Miguel avançou, a arma ainda em punho. Ela sabe a verdade sobre nossa mãe, sobre o que aconteceu na noite em que tudo mudou. Neste instante, uma explosão de luz cortou o céu. Uma segunda tempestade em forma de fogos de artifício iluminou o céu ao fundo. E isso foi o impulso que ninguém esperava. A provocação derradeira que partiu de Miguel. Num instante, uma bola de fogo surgiu do céu, colidindo com a água turva do rio. O impacto fez com que todos perdessem o equilíbrio. Uma onda de água gelada os atingiu, separando-os repentinamente. Ricardo foi lançado para longe e o grito de Joana se perdeu na tempestade, enquanto Miguel desaparecia na onda. De caos. Ricardo! Gritou a mulher encapuzada. Mas a explosão do céu era tão ensurdecedora que ela não pôde ouvir. Quando a poeira se assentou, a margem do rio estava vazia. Ricardo flutuava em sua própria confusão, a visão turva enquanto a chuva caía incessante sobre ele. Em meio ao caos, ele se perguntava onde estavam Joana e Miguel e por que alguém teria atacado a sua vida. Este não era o desfecho que ele esperava. Eles estavam todos interligados de maneiras que nem mesmo entendia. Mas a pergunta mais perigosamente inquietante ainda fervilhava na sua mente. Era acolhido num círculo de mentiras ou estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo para sempre? A tempestade rugia acima deles, cada trovão ecoando como um aviso do que estava por vir. Joana tremia, seus olhos marejados de lágrimas. Ricardo, escuta, não é como você pensa. As palavras de Joana foram cortadas por um barulho ensurdecedor na margem do rio. Ricardo girou a cabeça, seu olhar capturando uma cena absurda. Uma figura encapuzada surgindo da escuridão da chuva, a silhueta se movendo com um propósito frenético. O coração de Ricardo disparou. Quem é essa pessoa? A figura se aproximou rapidamente e seu rosto finalmente apareceu à luz tênue da tempestade. Era uma mulher, sua expressão contorcida em desespero. Ricardo, Joana, precisamos sair daqui, disse ela, gesticulando freneticamente. Miguel está atrás de você. Como você me conhece? Ricardo perguntou, confuso. Ele ainda não conseguia processar tudo o que estava passando. A revelação de Miguel, o resgate do menino e agora essa estranha. O que mais estava acontecendo? A mulher ignorou a pergunta, sua atenção fixada em Miguel, que estava ali, observando. Tudo com um sorriso sádico. Ele tem um plano. Ele quer usar você, quer destruir tudo que você ama. Ricardo franziu a testa. Destruir tudo o que eu amo? As palavras soaram em sua mente como um eco perdido. De repente, uma explosão de luz iluminou o céu. Um relâmpago que fez todos se encolherem. E nesse breve momento de claridade, Miguel passou a mão pelo bolso e sacou uma arma. Ninguém vai sair daqui sem uma verdade sendo revelada, gritou, sua voz cortando a chuva. O pânico tomou conta. Joana gritou, Miguel não! E Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. No que você se tornou? Ricardo perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Que entende o que é preciso para ganhar e perder, disse Miguel com um sorriso frio. Mas algo na sua expressão começou a mudar. Era como se uma máscara estivesse desmoronando. E você, irmão? Você ainda acha que tem controle sobre isso? Ricardo hesitou. A palavra irmão reverberou. E a revelação anterior sobre Joana tornou-se uma avalanche de incertezas. Você me disse que ela era minha irmã. Mas como você sabe disso? Miguel riu, um som seco e desprovido de alegria. Porque eu sou seu irmão. Não sou só um rival. Fui trocado na infância, Ricardo. Isso mesmo. A vida que você conhece é uma mentira. O mundo congelou. O impacto das palavras ecoou em Ricardo. Ele olhou para Joana, que estava paralisada. Isso significa que tudo que acreditamos, tudo que lutamos, é uma fachada?
Sim, gritou a mulher encapuzada, a angústia evidente em seu tom. Seu pai me deixou com Miguel para que a verdadeira herança fosse protegida. Você não faz ideia da verdade. As informações caíram como bombas. O pânico tomou conta de Joana e dela transbordou para Ricardo. Ele queria acreditar que era uma mentira, que tudo aquilo era apenas um sonho, mas o olhar de Miguel era um espelho do caos. Nós temos que sair. Agora! Ricardo gritou, puxando Joana pela mão. Mas a figura encapuzada os deteve. Espere! Há algo mais importante. Você não pode simplesmente fugir. Por quê? Ricardo perguntou, o suor escorrendo pela sua testa enquanto ele tentava raciocinar. O que pode ser mais importante do que as vidas em jogo aqui? Miguel avançou, a arma ainda em punho. Ela sabe a verdade sobre nossa mãe, sobre o que aconteceu na noite em que tudo mudou. Neste instante, uma explosão de luz cortou o céu, uma segunda tempestade em forma de fogos de artifício. Iluminou o céu ao fundo, e isso foi o impulso que ninguém esperava. A provocação derradeira que partiu de Miguel. Num instante, uma bola de fogo surgiu do céu, colidindo com a água turva do rio. O impacto fez com que todos perdessem o equilíbrio. Uma onda de água gelada os atingiu, separando-os repentinamente. Ricardo foi lançado para longe, e o grito de Joana se perdeu na tempestade, enquanto Miguel desaparecia na onda de Camps. Ricardo! Gritou a mulher encapuzada. Mas a explosão do céu era tão ensurdecedora que ela não pôde ouvir. Quando a poeira se assentou, a margem do rio estava vazia. Ricardo flutuava em sua própria confusão, a visão turva enquanto a chuva caía incessante sobre ele. Em meio ao caos, ele se perguntava: onde estavam Joana e Miguel? E por que alguém teria atacado a sua vida? Este não era o desfecho que ele esperava. Eles estavam todos interligados de maneiras que nem mesmo entendia. Mas a pergunta mais perigosamente inquietante ainda fervilhava na sua mente. Era acolhido num círculo de mentiras ou estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo para sempre? Nesse momento, Ricardo sentiu algo estranho na paleta de sua mão. Um objeto frio e sólido. Ele olhou para baixo e viu um velho colar, uma corrente dourada, enfiada em uma diretriz mágica que não reconhecia, mas lembrava. Isso pertence à minha mãe. O impacto da descoberta era devastador. Ele não sabia o que isso significava. O que mais teria que descobrir? A chuva caía cada vez mais forte, como se a tempestade estivesse apenas começando. Ricardo segurava o colar na mão, suas mãos tremendo. A corrente dourada brilhava sob a luz difusa da tempestade. Era uma ligação direta com sua mãe, com sua infância. Mas o que isso significava? Ele olhou ao redor, buscando respostas ao caos que se desenrolava. O pânico ainda estava no ar, mas a conexão com aquele objeto provocou uma torrente de emoções. Ricardo, escuta! Joana gritou enquanto se aproximava mais, os olhos cheios de lágrimas. Você precisa acreditar em mim. A intensidade da sua voz cortou um pouco da confusão, mas o toque de desespero em seu olhar só aprofundava a dor nas entranhas dele. Como eu posso acreditar? Ele lançou a pergunta com raiva, a sensação de traição queimando em seu peito. Miguel disse que você é a razão por trás de tudo. Mas antes que Joana pudesse responder, a figura encapuzada, que tinha interrompido tudo momentos antes, deu um passo à frente. Não, você não entende. O que Miguel disse não é assim. Ricardo virou-se, confuso. Então como é? A mulher hesitou, um olhar de indecisão em seu rosto. Ele tem o controle da narrativa. Ele é mestre na manipulação. A verdade é muito pior. E com isso, um trovão rugiu, como se o céu estivesse refletindo a tormenta na terra. Ele sentiu a pressão subindo no seu peito. Diga logo. Eu não sou quem você imagina. Eu sou sua mãe.
Ela retirou o capuz, revelando um rosto familiar que Ricardo pensava ter perdido para sempre. Aqueles olhos, aqueles traços, eram dela. Eu voltei para te proteger. No mesmo instante, o mundo de Ricardo desabou. Ele não queria acreditar. Sua mente tentava processar as palavras, mas a realidade era como um golpe. Você está mentindo. Não, você precisa ouvir. A voz dela estava embargada. A verdade é que Miguel nunca foi seu irmão. Ele foi adotado, como eu fui. O verdadeiro pai, ele o deixou. Me afastou de vocês para que ficassem a salvo. Fui eu quem trouxe você para o lado de lá, para um lugar seguro. Silêncio. O tempo pareceu parar enquanto a chuva continuava a despencar, e o peso do que acabara de ouvir caiu como uma pedra sobre Ricardo. Miguel não é meu irmão? Ele formulou a pergunta, mas não esperava uma resposta sensata. Você precisa acreditar. Miguel não era para estar aqui. Ele se infiltrou em nossas vidas. Ele está atrás de você, tentando se vingar. A mulher tomou um passo à frente, seu olhar fervendo com um propósito. Isso não pode ser verdade. João murmurou atrás dele, a expressão congelada. Ricardo, você precisa entender. Essa mulher? Ricardo as olhou alternadamente, a dor martelando sua mente. Se você é minha mãe, por que se escondeu? Por que não me disse a verdade? Eu não podia. Miguel fez promessas. Ele ameaçou. A mulher caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo como a chuva. Eu não tive escolha. E então, Miguel, com um sorriso perverso, apareceu na cena. Tudo isso é uma farsa. Para de acreditar nela. Você realmente acha que ela se preocupa com você? Essa mulher abandonou você. Cale a boca, Miguel. Ela gritou, enraivecida, mas Ricardo estava paralisado. As dúvidas se acendiam como uma chama incontrolável. Seu mundo estava virando do avesso. Revelações que pareciam impossíveis. Mas a tempestade não diminuía. O vento aumentava, e em segundos uma ampla onda de água se ergueu subitamente do rio, como um monstro emergindo das profundezas. Cuidado! Gritou Joana enquanto tentava puxar Ricardo para o lado. Miguel começou a recuar, mas o olhar que trocavam revelava uma batalha em andamento. O céu explodia com relâmpagos. Ricardo tentou processar o que estava diante dele. Seja qual for a verdade, você ainda está aqui, certo? Para me proteger. Ele olhou para a mulher, esperando que essa conexão fosse verdadeira. A figura da sua mãe olhou para ele, confusa. Sim, mas Ricardo, você precisa escolher um lado. E nesse momento, a água disparou como uma avalanche em direção a eles. O que deveria ser um resgate se tornava um cataclismo. Ele sentiu o terror apertar o coração ao perceber que a opção diante dele não era clara: fugir ou enfrentar. Com o último relance, ele viu Joana aproximar-se, seu olhar determinado. Mas, com um estrondo, tudo se calou. A onda parou, suspensa no ar, e tudo caiu em um silêncio mortal. Enquanto Ricardo se questionava: qual lado escolher? O que realmente era verdade? E assim, a tempestade se tornava um símbolo de sua própria luta interna. O que viria a seguir? A verdade estava se aproximando, mas ele saberia lidar com isso? A tempestade rugia acima deles, cada trovão ecoando como um aviso do que estava por vir. Joana tremia, seus olhos marejados de lágrimas. Ricardo, escuta! Não é como você pensa. As palavras de Joana foram cortadas por um barulho ensurdecedor na margem do rio. Ricardo girou a cabeça, seu olhar capturando uma cena absurda, uma figura encapuzada surgindo da escuridão da chuva, a silhueta se movendo com um propósito frenético. O coração de Ricardo disparou. Quem é essa pessoa? A figura se aproximou rapidamente, e seu rosto. Finalmente apareceu a luz tênue da tempestade. Era uma mulher, sua expressão contorcida em desespero. Ricardo! Joana! Precisamos sair daqui! Disse ela,
gesticulando freneticamente. Miguel está atrás de você! Como você me conhece? Ricardo perguntou, confuso. Ele ainda não conseguia processar tudo o que estava passando. A revelação de Miguel, o resgate do menino e agora essa estranha. O que mais estava acontecendo? A mulher ignorou a pergunta, sua atenção fixada em Miguel, que estava ali, observando tudo com um sorriso sádico. Ele tem um plano. Ele quer usar você, quer destruir tudo que você ama. Ricardo franziu a testa. Destruir tudo que eu amo? As palavras soaram em sua mente como um eco perdido. De repente, uma explosão de luz iluminou o céu, um relâmpago que fez todos se encolherem. E nesse breve momento de claridade, Miguel passou a mão pelo bolso e sacou uma arma. Ninguém vai sair daqui sem uma verdade sendo revelada, gritou, sua voz cortando a chuva. O pânico tomou conta. Joana gritou, Miguel, não! E Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. No que você se tornou? Ricardo perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Em alguém que entende o que é preciso para ganhar e perder, disse Miguel com um sorriso frio. Mas algo na sua expressão começou a mudar. Era como se uma máscara estivesse desmoronando. E você, irmão? Você ainda acha que tem controle sobre isso? Ricardo hesitou. A palavra irmão reverberou, e a revelação anterior sobre Joana tornou-se uma avalanche de incertezas. Você me disse que ela era minha irmã. Mas como você sabe disso? Miguel riu, um som seco e desprovido de alegria. Porque eu sou seu. Irmão, não sou só um rival. Fui trocado na infância, Ricardo. Isso mesmo. A vida que você conhece é uma mentira. O mundo congelou. O impacto das palavras ecoou em Ricardo. Ele olhou para Joana, que estava paralisada. Isso significa que tudo o que acreditamos, tudo o que lutamos, é uma fachada? Sim, gritou a mulher encapuzada, a angústia evidente em seu tom. Seu pai me deixou com Miguel para que a verdadeira herança fosse protegida. Você não faz ideia da verdade. As informações caíram como bombas. O pânico tomou conta de Joana e dela transbordou para Ricardo. Ele queria acreditar que era uma mentira, que tudo aquilo era apenas um sonho. Mas o olhar de Miguel era o espelho do caos. Nós temos que sair, agora! Ricardo gritou, puxando Joana pela mão. Mas a figura encapuzada os deteve. Espere, há algo. Mais importante, você não pode simplesmente fugir. Por quê? Ricardo perguntou, o suor escorrendo pela sua testa, enquanto ele tentava raciocinar. O que pode ser mais importante do que as vidas em jogo aqui? Miguel avançou, a arma ainda em punho. Ela sabe a verdade sobre nossa mãe, sobre o que aconteceu na noite em que tudo mudou. Neste instante, uma explosão de luz cortou o céu. Uma segunda tempestade em forma de fogos de artifício iluminou o céu ao fundo. E isso foi o impulso que ninguém esperava. A provocação derradeira que partiu de Miguel. No instante, uma bola de fogo surgiu do céu, colidindo com a água turva do rio. O impacto fez com que todos perdessem o equilíbrio. Uma onda de água gelada os atingiu, separando-os repentinamente. Ricardo foi lançado para longe, e o grito de Joana. Se perdeu na tempestade, enquanto Miguel desaparecia na onda de caos. Ricardo! Gritou a mulher encapuzada. Mas a explosão do céu era tão ensurdecedora que ela não pôde ouvir. Quando a poeira se assentou, a margem do rio estava vazia. Ricardo flutuava em sua própria confusão, a visão turva enquanto a chuva caía incessante sobre ele. Em meio ao caos, ele se perguntava: onde estavam Joana e Miguel? E por que alguém teria atacado a sua vida? Este não era o desfecho que ele esperava. Eles estavam todos interligados de maneiras que nem mesmo entendia. Mas a pergunta mais perigosamente inquietante ainda fervilhava na sua mente. Acolhido num círculo de mentiras ou prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo para sempre? Foi quando, de repente, um grito cortou o ar.
Ricardo, olhe! A mulher encapuzada apontou para a superfície do rio. A chuva começava a clarear e uma figura emergiu das profundezas. Era Joana, sua cabeça aparecendo acima da água, lutando para se manter à tona. Joana! Ricardo gritou, sentindo uma onda de desespero. Mas a cena que se desenrolava à sua frente congelou seu sangue. Ao lado dela, Miguel, também emergindo, puxando Joana para baixo. A súplica nos olhos dela era clara. Ela estava em perigo. Miguel, não! O que você está fazendo? Ricardo se lançou para a frente, desesperado. Mas antes que pudesse dar outro passo, a água começou a borbulhar e uma sombra ominosa surgiu das profundezas. Você realmente não sabe? Miguel virou-se para Ricardo, um sorriso sádico estampado no rosto. Joana não é quem você pensa. Ela é a responsável por tudo isso. Para de falar besteira! Ricardo gritou. Mas Miguel continuou. Ela é a verdadeira vilã da nossa história. Você precisa ver a verdade. A mulher encapuzada se adiantou, seu tom de voz carregado de urgência. Ele mente. Ricardo, ela não é a inimiga. Ele é. E então, num movimento rápido, o céu se iluminou mais uma vez e a água se agitou violentamente. A sombra emergiu, revelando-se como uma figura gigantesca, uma criatura majestosa e terrível. Ricardo sentiu o medo apertar seu coração, enquanto se dava conta de que a tempestade, o rio, tudo fazia parte de algo muito maior. Eu sou o guardião do que está escondido. A criatura rugiu com uma voz que parecia soar tanto na água quanto no céu. A verdade que foi mantida às sombras. Prepare-se, Ricardo, para confrontar o que você realmente é. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ricardo, ainda sem entender, sentiu como se tudo tivesse mudado. Ele queria gritar, queria correr, mas a verdade finalmente estava prestes a ser revelada. E ele sabia que essa revelação mudaria tudo para sempre. O que mais ele descobriria sobre o próprio sangue? Tudo ao redor começou a girar. O mundo estava se dividindo em 1000 pedaços. E nesse caos, Ricardo se perguntava se estaria pronto para enfrentar a verdade que lhe aguardava. A tempestade rugia acima deles, cada trovão ecoando como um aviso do que estava por vir. Joana tremia, seus olhos marejados de lágrimas. Ricardo, escuta! Não é como você pensa. As palavras de Joana foram cortadas por um barulho ensurdecedor na margem do rio. Ricardo virou a cabeça, seu olhar capturando uma cena absurda. Uma figura encapuzada surgindo da escuridão da chuva, movendo-se com um propósito frenesíaco. O coração de Ricardo disparou. Quem é essa pessoa? A figura se aproximou rapidamente, e seu rosto finalmente apareceu à luz tênue da tempestade. Eras uma mulher, sua expressão contorcida em desespero. Ricardo, Joana, precisamos sair daqui, disse ela, gesticulando freneticamente. Miguel está atrás de você. Como você me conhece? Ricardo perguntou, confuso. Ele ainda não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A revelação de Miguel, o resgate do menino e agora essa estranha. O que mais estava acontecendo? A mulher ignorou a pergunta, sua atenção fixada em Miguel, que estava ali, observando tudo com um sorriso sádico. Ele tem um plano. Ele quer usar você, quer destruir tudo que você ama. Ricardo franziu a testa. Destruir tudo que eu amo? As palavras soaram em sua mente como um eco perdido. De repente, uma explosão de luz iluminou o céu, um relâmpago que fez todos se encolherem. E nesse breve momento de claridade, Miguel passou a mão pelo bolso e sacou uma arma. Ninguém vai sair daqui sem uma verdade sendo revelada, gritou, sua voz cortando a chuva. E pânico tomou conta. Joana gritou, Miguel, não! E Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. No que você se tornou? Ricardo perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Em alguém que entende o que é preciso para ganhar e perder.
disse Miguel com um sorriso frio, mas algo na sua expressão começou a mudar. Era como se uma máscara estivesse desmoronando. E você, irmão? Você ainda acha que tem controle sobre isso? Ricardo hesitou. A palavra irmão reverberou, e a revelação anterior sobre Joana tornou-se uma avalanche de incertezas. Você me disse que ela era minha irmã, mas como você sabe disso? Miguel riu. Um som seco e desprovido de alegria. Porque eu sou seu irmão. Não sou só um rival. Fui trocado na infância, Ricardo. Isso mesmo. A vida que você conhece é uma mentira. O mundo congelou. O impacto das palavras ecoou em Ricardo. Ele olhou para Joana, que estava paralisada. Isso significa que tudo o que acreditamos, tudo o que lutamos, é uma fachada? Sim, gritou a mulher encapuzada, a angústia evidente em seu tom. Seu pai me deixou com Miguel para que a verdadeira herança fosse protegida. Você não faz ideia da verdade. As informações caíram como bombas. O pânico tomou conta de Joana e dela transbordou para Ricardo. Ele queria acreditar que era uma mentira, que tudo aquilo era apenas um sonho, mas o olhar de Miguel era o espelho do caos. Nós temos que sair agora! Ricardo gritou, puxando Joana pela mão, mas a figura encapuzada os deteve. Espere, há algo mais importante. Você não pode simplesmente fugir. Por quê? Ricardo perguntou, o suor escorrendo pela sua testa enquanto ele tentava raciocinar. O que pode ser mais importante do que as vidas em jogo aqui? Miguel avançou, a arma ainda em punho, sobre o que aconteceu na noite em que tudo mudou. Neste instante, uma explosão de luz cortou o céu. Uma segunda tempestade em forma de fogos de artifício iluminou o céu ao fundo. E isso foi um impulso que ninguém esperava. A provocação derradeira que partiu de Miguel. Num instante, uma bola de fogo surgiu do céu, colidindo com a água turva do rio. O impacto fez com que todos perdessem o equilíbrio. Uma onda de água gelada os atingiu, separando-os. Repentinamente, Ricardo foi lançado para longe, e o grito de Joana se perdeu na tempestade, enquanto Miguel desaparecia na onda de caos. Ricardo! Gritou a mulher encapuzada, mas a explosão do céu era tão ensurdecedora que ela não pôde ouvir. Quando a poeira se assentou, a margem do rio estava vazia. Ricardo flutuava em sua própria confusão, a visão turva enquanto a chuva caía incessante sobre ele. Em meio ao caos, ele se perguntava: onde estavam Joana e Miguel? E por que alguém teria atacado a sua vida? Este não era o desfecho que ele esperava. Eles estavam todos interligados de maneiras que nem mesmo entendia. Mas a pergunta mais perigosamente inquietante ainda fervilhava na sua mente. Acolhido num círculo de mentiras ou prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo para sempre? Foi quando, de repente, um grito cortou o ar. Ricardo, olhe! A mulher encapuzada apontou para a superfície do rio. A chuva começava a clarear e uma figura emergiu das profundezas. Era Joana, sua cabeça aparecendo acima da água, lutando para se manter à tona. Joana! Ricardo gritou, sentindo uma onda de desespero. Mas a cena que se desenrolava à sua frente congelou seu sangue. Ao lado dela, Miguel, também emergindo, puxando Joana para baixo. A súplica nos olhos dela era clara. Ela estava em perigo. Miguel, não! O que você está fazendo? Ricardo se lançou para frente, desesperado. Mas antes que pudesse dar outro passo, a água começou a borbulhar e uma sombra ominosa surgiu das profundezas. Você realmente não sabe? Miguel virou-se para Ricardo, um sorriso sádico estampado no rosto. Joana não é quem você pensa. Ela é a responsável por tudo isso. De falar besteira. Ricardo gritou, mas Miguel continuou. Ela é a verdadeira vilã da nossa história. Você precisa ver a verdade. A mulher encapuzada se adiantou, seu tom de voz carregado de urgência. Ele mente. Ricardo, ela não é a inimiga. Ele é. E então, num movimento rápido, o céu se iluminou mais uma vez.
e a água se agitou violentamente. A sombra emergiu, revelando-se como uma figura gigantesca, uma criatura majestosa e terrível. Ricardo sentiu o medo apertar seu coração enquanto se dava conta de que a tempestade, o rio, tudo fazia parte de algo muito maior. Eu sou o guardião do que está escondido. A criatura rugiu com uma voz que parecia soar tanto na água quanto no céu. A verdade que foi mantida às sombras. Prepare-se, Ricardo, para confrontar o que você realmente é. O chão soube. Seus pés pareciam desmoronar. Ricardo, ainda sem entender, sentiu como se tudo tivesse mudado. Ele queria gritar, queria correr, mas a verdade finalmente estava prestes a ser revelada. E ele sabia que essa revelação mudaria tudo, para sempre. O que mais ele descobriria sobre o próprio sangue? Nesse momento, uma luz ofuscante explodiu diante dele. A criatura se desfez em partículas brilhantes, rodopiando pelo ar como estrelas cadentes. Ricardo cobriu os olhos. A luz penetrante iluminava tudo ao redor. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, tudo havia mudado. Algumas figuras estavam ali, em pé ao seu lado. Pessoas que ele conhecia, amigos e colegas, mas com um olhar profundo e sério. E no meio deles, uma silhueta familiar. Era sua mãe, não a mulher encapuzada, mas outra figura que ele jamais esperava ver novamente. Ela estava viva, e sua presença era uma explosão de emoções conflitantes. "Por que você nunca me disse?" Ricardo perguntou, a voz trêmula. "Por que você me deixou?" Ela olhou para ele com um semblante triste e paulatino. "Havia coisas que você não poderia saber. Coisas que são maiores do que você, Ricardo." Nesse instante, Joana, que ainda estava mergulhada nas águas, ergueu-se, seu olhar fervente fixo em direção à mulher misteriosa. Você está com ele?" A desconfiança na voz de Joana era uma lâmina afiada. "Quem é você realmente? Por que você apareceu agora?" Um frenesi tomou conta do ambiente quando a verdade começou a se desdobrar. O lado sombrio da história que Ricardo nunca soubera estava emergindo, e a cada palavra sentia como se estivesse perdendo o chão debaixo dos pés. A tensão era palpável. "A verdade é que não somos apenas estranhos, estamos todos ligados", disse a mãe de Ricardo. "E o que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar, e muito mais perigoso." A revelação pairou no ar, e um silêncio tomou conta do momento. O que os unia e as escolhas que haviam feito eram agora uma corda tensionada, prestes a se romper. E enquanto a tempestade se dissipava, as relações eram desafiadas, e segredos inimagináveis começavam a surgir das profundezas. Ricardo estava paralisado. A tempestade ao redor deles foi substituída por uma calma tensa. A revelação de sua mãe ecoou em sua mente, mas a verdade parecia tão surreal. Você realmente é minha mãe?" A pergunta saiu arrastada, como se estivesse tentando retirar as palavras de uma névoa densa. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas. "Sim, meu filho, eu estive longe. Mas sempre te amei." "Mãe", Joana murmurou, ainda confusa. "Como isso é possível?" A tensão era palpável e todos ao redor pareciam segurar a respiração, esperando uma resposta. Depois que Miguel nasceu e eu fui forçada a deixá-los, uma série de segredos começou. Seu pai, ele tomou decisões que mudaram tudo. A mulher olhou para Miguel, que agora se distanciava, relutante. Mas Miguel não é quem você pensa. A história é muito mais complexa. "Sem mais mentiras", Miguel gritou, nervoso. "Você não tem ideia do que está falando. Todo mundo aqui é uma marionete nesse jogo." Suas mãos estavam trêmulas, a arma ainda em seu punho. "Eu só queria reconhecer o que é meu." Ricardo estava chocado. O que mais ele ainda não sabia? "O que você quer dizer com isso?" "Eu quero a verdade, e a verdade é que..."
Sempre houve uma escolha. Nossa família se dividiu e eu fui deixado para trás. A voz de Miguel ressoou com uma mistura de raiva e desespero. E agora ninguém pode ficar no caminho. Ninguém pode saber o que aconteceu. Nesse momento, a verdade começou a se ampliar nas mentes de Ricardo e Joana. Era como se todas as perguntas finalmente fizessem sentido. Mas o que fazer com essas verdades? Com um grito, a mulher que se dizia mãe de Ricardo avançou, interrompendo Miguel. Basta! Chega de sangue! Você não pode continuar assim! O choque cortou a atmosfera. Isso não é apenas sobre nós, é sobre tudo o que esta família representa. As palavras dela ecoaram e um profundo silêncio caiu sobre o grupo. Todos pararam e refletiram sobre o que realmente desejavam. Ricardo olhou nos olhos de Joana e uma esperança tênue começou a brilhar. Precisamos resolver isso, sem mais violência. Miguel hesitou, a arma balançando em sua mão. Ele parecia confuso, perdido. O que você sabe sobre a verdade? Perguntou, sua voz mais calma. Eu sei que todas as nossas ações têm consequências, disse Ricardo, o coração acelerando. Não podemos deixar que o passado defina nosso futuro. Uma onda de emoção tomou conta. A tempestade parecia finalmente perder força. E a raiva que antes os envolvia começava a se dissipar. As revelações estavam sendo absorvidas e o desejo por um novo começo brotava. Podemos começar de novo, colocar tudo isso para trás, sugeriu Joana, sua voz flutuar entre a incerteza e a esperança. Por favor, Miguel, jogue fora essa arma. Havia um momento de hesitação, a tensão no ar quase palpável. A tempestade do coração de cada um estava à beira de uma transformação. Finalmente, Miguel baixou a arma, lágrimas escorrendo por seu rosto. Está tudo perdido, não é? Fui eu quem trazia a sombra para a nossa história. Não, não está perdido, sussurrou Ricardo, sentindo uma conexão renovada com todos ali. O que importa é o que fazemos agora. A cada passo em direção ao perdão, o céu parecia clarear. A luta não tinha que terminar em tragédia. Eles poderiam criar uma nova narrativa e redimir a dor. O sol começou a surgir entre as nuvens, um brilho quente iluminando suas faces. E assim, envolvendo-se numa nova chance, a família olhou uns para os outros, prontos para dar o próximo passo. A força delas agora estava nas escolhas que fariam juntos. O passado poderia carregar cicatrizes, mas o futuro estava em suas mãos. Só uma coisa ficou a perguntar. Ricardo se viu olhando para onde a mulher encapuzada estava. E você, quem realmente é? Antes que ela pudesse responder, uma nuvem escura encobriu novamente o sol, trazendo um novo mistério à clareza que se estabelecera. A tempestade poderia ter passado, mas uma nova jornada a aguardava. Agora é a hora de você se juntar a essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a levar mais histórias incríveis até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.